And we must be a source of hope to the poor. Creating new problems. Se lhe agrada este conteúdo, se inscreva e compartilhe. Falar sobre sociedade secreta todo mundo fala. Quem nunca ouviu falar de Bohemian Groove, Rosa Cruz, maçonaria, Illuminati? Quase todo mundo, né? Hoje eu trago uma história sobre uma sociedade secreta, bem secreta mesmo, literalmente. Só achei informações em inglês, ouvi sobre num vídeo de um canal gringo aqui mesmo no YouTube e achei muito interessante. A Ordem dos Oculistas, The Occultist. No começo, quando vi escrito, pensei várias vezes ter lido ocultistas, mas na verdade era oculistas. O Codex Copiale, ou a cifra Copiale, é um manuscrito cifrado de 105 páginas encontrado na Suécia, originalmente datado em 1730. O significado desse texto criptografado permaneceu um mistério até 2011. Um time conjunto da Universidade do Sul da Califórnia e da Universidade de Uppsala decodificaram o manuscrito. A ordem era liderada por um conde chamado Friedrich August von Waltenheim, que morreu em abril de 1775. Como muitos aristocratas do seu tempo, ele pertencia a muitas sociedades secretas, incluindo uma ordem do Golden Knights. A sociedade secreta começou a atuar por volta de 1730 e 1744. Seus arquivos se manteram criptografados por mais de 250 anos. Somente depois de 2010 conseguiram descriptografar algumas escrituras dos mesmos. Aparentemente, o arquivo aponta como era o ritual de iniciação nessa sociedade dos oculistas, e vai por mim. Parece algo extremamente bizarro. Além de expor muitas outras informações do grupo. O que aparenta é que essa ordem tem filosofias alinhadas com Illuminati e os segredos da maçonaria. Porém, como foi na época de 1700 sua atuação, o Papa entre 1738 e 1740 proibiu e decretou que os católicos não podiam se relacionar ou entrar na maçonaria, ou ajudar alguém que fosse, e fez com que grupos maçônicos se desvencilhassem de outras sociedades secretas e da própria maçonaria, criando outros subgrupos mais escondidos ainda, pois eles estavam sendo acusados de ocultismo, satanismo, sodomia e entre outras coisas que os faziam ser perseguidos, algo que os fez esconder seus segredos obscuros. O interessante da coisa é que os oculistas diziam esconder os verdadeiros segredos e que eles eram os verdadeiros doutores que realmente faziam as pessoas enxergarem de verdade. Um paralelo de sociedade secreta com ver o mundo de outra forma, além da Matrix que eles mesmos propuseram. Quando na verdade, esse cara saía da Inglaterra e viajava à Europa com seus discursos dando ênfase a frases como essas, mas estavam realmente matando centenas de pessoas em suas cirurgias, dizendo que eram os que realmente fariam as pessoas verem além da visão comum, e que eram os verdadeiros doutores e que tinham mãos leves, e não charlatões. O que não fica claro é quão grande eram suas influências na sociedade daquela época. Porém, o que nos revelam é sobre o ritual dos candidatos. O candidato a membro estaria deitado numa mesa, descreve uma sala com velas, instrumentos médicos, microscópio e o candidato com óculos. Daí entregam-no um pedaço de papel vazio e o perguntam: "Você enxerga o que está escrito aí?" Então o candidato responde: "Não." Daí inicia o ritual quando o oculista responde: "Então nós o faremos ver." Então eles começam a fazer uma falsa cirurgia de cataratas, uma cirurgia extremamente perigosa. Ao invés de cortarem seus olhos, eles cortam um pequeno pelo da sobrancelha, algo que até pode ser um pouco doloroso, mas no ritual era algo que seria importante para eles. Algo como: agora que os oculistas interviram, você poderá enxergar o mundo de verdade. No final, entregavam de novo o papel e contavam alguns dos segredos da ordem e explicavam como ler os manuscritos criptografados, como reconhecer os simbolismos e que agora seriam aprendizes. Se intitulavam como oculistas, pois oculistas seriam um paralelo do olho que tudo vê e que eram os guardiões da percepção e que tinham todo o controle do que você vê e ou não vê.
E isso tudo uma grande metáfora sobre renascer em uma sociedade secreta e despertar para ver o mundo real que você era cego para ver até então. Centrado na cidade de Wolfenbüttel, na Alemanha, os oculistas, acreditava-se, desempenharam o papel de guardiões no campo emergente da oftalmologia. Em sua insígnia, os oculistas apresentavam uma agulha de catarata e 3 gatos, o que, claro, pode ver na escuridão. Em seus estatutos, a ênfase dos oculistas na mão leve do mestre parecia ser uma referência à habilidade cirúrgica dos membros, e eles pareciam ter uma atitude bastante progressiva. As mulheres poderiam ser oculistas como homens. Eles brincavam falando que eram os criadores da maçonaria. Isso certamente não era verdade, mas, pelo menos, os oculistas pareciam estar assistindo todos os movimentos da maçonaria, começando da página 27 e continuando para os restantes das 78 páginas. A cifra detalhou os rituais realizados pelos graus mais altos dos ritos de ordens maçônicos, desconhecidos para os maçons comuns no momento. Nada foi omitido nas descrições da copiale desses rituais de alto nível. Não são os crânios, não são os caixões. Décadas depois, a maioria dessas práticas tornou-se amplamente conhecida como os segredos dos maçons, mas na década de 1740 eles ainda estavam bem escondidos. Exceto para os oculistas, é claro. Os oculistas eram uma sociedade secreta que havia mergulhado profundamente em uma outra sociedade secreta, Onneforce. Um dos investigadores observou que os gatos na insígnia dos oculistas estavam vigiando os camundongos. Poderia ser outra piada oculista, ou um sinal de que eles eram espiões. O que interessa de verdade é que essas sociedades secretas moldaram e moldam o mundo da gente até hoje, muitas vezes às sombras do povo. Muita gente nem sabe que isso existe. Se você gosta de terror, creepypastas e histórias, entre nesse grupo do Facebook e venha fazer parte.